Olá, como vai você, meu amado, minha amada em Cristo Jesus? Hoje eu quero alertá-los, em especial aos pais, aos responsáveis. Você que de repente tem uma criança, um pré-adolescente em especial, e um adolescente, um jovem na sua casa, e que não tem acompanhado de perto as amizades, não tem acompanhado de perto o comportamento dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. A sugestão que eu dou é: acompanhem, fiquem mais próximos deles, dos seus filhos, sobrinhos, parentes, amigos, as pessoas que vocês cuidam aí, não é? Como pais. Porque eu, no caso, leciono, não é? Já há um bom tempo também, sou professor, sou psicólogo. E uma das coisas que eu mais ouço quando os pais às vezes me procuram sobre os seus filhos é para dizerem: puxa, conversa com meu filho, conversa com a minha filha, vê se eles têm algo de errado, porque em casa eles se comportam tão bem e aí fora eles se comportam mal. Às vezes eu até fico desacreditado, desacreditada no que as pessoas falam dos meus filhos, das minhas filhas, porque é assim mesmo, gente. Os filhos nossos, eles na nossa frente, terão um tipo de comportamento, mas lá fora eles terão outro. Ou ali na sua frente eles têm um comportamento melhor porque você está ali de uma certa forma mais próximo, né? Chamando a atenção, mas você não sabe às vezes o que ele está enviando, conversando no celular. Você que é pai, você que é mãe, olha só, você que é adulto, quem nunca, não é, que já foi filho ou filha, agia dentro de casa de uma forma e aí fora de casa agia de outra forma diferente, fazendo coisas erradas, por exemplo, pecando contra o Senhor. Eu, quando fui adolescente, não é, quando fui jovem, eu, para os meus pais, eu era um filho santo, maravilhoso. E de fato, dentro de casa eu era uma pessoa educada, com todas as pessoas eu era educado. Eu não mexia com drogas, eu não bebia, mas eu fazia várias outras coisas erradas que entristeciam o coração de Deus, que, ou seja, pecando contra o Senhor, não é? Deixando-me levar pelas vontades da carne, de uma forma que eu não me importasse, não é? Com eh, as consequências. O que importava para mim na época era que eu estivesse ali gostando das situações, e situações das mais diversas que acabava, com certeza, óbvio, se os meus pais soubessem, não é? Humilhando realmente a eles pela forma como eles me educavam. E, claro, entristecendo a Deus. Por quê? Porque, como a grande maioria dos filhos hoje, adolescentes e jovens, na frente dos meus pais, eu era uma pessoa, mas fora eu era outra pessoa. Às vezes, na frente deles eu pecava, cometia algo errado, e eles não percebiam, porque me tinham no pedestal. Claro que, conforme eu fui, né, fui crescendo, amadurecendo, amadurecendo sobretudo aqui no coração, não amadurecer apenas na idade. Deus me levou a ter circunstâncias e situações na vida que me levaram a ter um encontro legítimo com Ele. Claro que eu sou falho e pecador até hoje, mas uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver no pecado. Bom, dito estas questões, eu mais uma vez levo você à reflexão. Será que você nunca fez algo de errado quando você estava longe dos seus pais? E seus pais até hoje, de repente, pensando que você era um filho, uma filha santa, maravilhosa, maravilhoso santo. Da mesma forma, eu falo a vocês, cuidem dos seus filhos. Fiquem mais próximos deles, mais próximos, não é? Porque eles, de repente, estão tendo amizades com outros amigos ou amigas que estão levando eles às drogas. Às vezes os seus filhos estão levando outros a consumirem drogas, bebidas, a fazerem coisas erradas, prostituição. Eu, na minha época de adolescente e jovem, eu me enveredei na prostituição, né, nas vontades carnais, e aquilo, claro, que trouxe muitas consequências para a vida da gente, porque traz. Só que quando a gente tem um encontro legítimo com Deus, Deus ele vai nos limpando, nos purificando. Mas e quando nós não temos a certeza, não é? Ou pelo menos pior que isto, achamos que de repente os nossos filhos não estão cometendo nada de errado, então a gente não fica mais próximo deles.
Existem muitos jovens hoje que estão perdendo suas vidas para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para o roubo, não é? Para a vida ilícita, fazendo coisas que você com certeza sequer nunca imaginaria que seu filho ou sua filha estivesse fazendo. Você bota a mão 100% no fogo pelo seu filho, pela sua filha. Você pode falar, claro que sim, a educação que eu dou, a forma como ele trata as pessoas, ok, eu também era assim. Mas quando eu estava, por exemplo, com outros amigos da minha idade, com outros coleguinhas da minha idade, ali tudo acontecia. Por quê? Porque nós não tínhamos pais por perto. Então hoje eu falo para vocês, é muito natural que na escola, por exemplo, o professor ou a professora, quando chega para você, pai, mãe, tenha calma com o professor, tenha paciência. Porque se o professor falar para você, pai e mãe, que o seu filho ou sua filhinha não está tendo um bom comportamento em sala de aula, o professor não tem a necessidade e porquê de mentir para você. E aí muitas vezes você vai brigar com o professor, imagina, o meu filho, a minha filha jamais se comportaria desse jeito, porque em casa meu filho tem uma boa educação, pode até ter. Só que na casa de cada um de vocês, seus filhos, o seu filho, a sua filha, suas filhas não têm contato com outras tantas pessoas da idade delas como eles têm na escola, que é o primeiro ambiente social que eles acabam aprendendo muitas coisas boas e ruins. Então, não confie 100% apenas naquilo que você ensina para o seu filho, para a sua filha dentro de casa, mas comece a observá-los melhor nas redes sociais, de forma como eles têm se comportado, com quem eles têm conversado. E é claro, em especial fora também, porque existem muitas coisas que eles marcam nas redes sociais, para depois lá fora fazerem as coisas erradas. Lembre-se que os seus filhos são a sua responsabilidade. Então, se você um dia foi adolescente, como com certeza foi jovem, você vai se lembrar, claro, que mesmo que você diga, naquela época se eu aprontasse, meu pai batia em mim, minha mãe também. Hoje a época é diferente, mas ainda assim, eu desafio você a escrever aqui para mim, eu nunca cometi um pecado contra meu pai e minha mãe sem eles saberem, escondido. Mas o mais importante é que se você ainda tem esta oportunidade de trazer os seus filhos, tá bom? Para junto de si tragam, porque senão o mundo vai tragá-los. E quando você perceber, poderá ser tarde demais, tá bom? Uma breve oração pela sua vida, pela vida dos seus filhos, da sua família. Senhor Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, primeiramente, que o Senhor me purifique e me perdoe de todo mal, pecado, pois sou pecador, na mente ou nas atitudes, mas neste momento eu quero que o Teu Espírito Santo agora esteja abençoando e guiando esse pai e essa mãe para conduzir os seus filhos em Teu caminho e protegê-los de todo mal, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.